Sustentabilidade é proteger o que já existe de bom, o nosso planeta. Mas você tem feito a sua parte para preservá-lo? Todos nós temos a responsabilidade de preservar o meio ambiente, pois o planeta é meu, é seu, é de todos nós. E o que você tem feito para protegê-lo? É justamente para lembrar que é papel de todo mundo preservar o meio ambiente que está no ar mais um episódio do podcast Geração Sustentável. Eu sou Carol Schoenberger e aqui discuto sobre temas importantes ligados à sustentabilidade, para trazer mais consciência e sensibilização ambiental a todos os que nos ouvem, pois somente juntos nós podemos tornar o planeta um lugar melhor. O podcast Geração Sustentável tem foco em apresentar informações sobre ESG, uma sigla em inglês que trata dos aspectos ambiental, social e de governança, que podem ser aplicados no nosso dia a dia e também nas empresas. Aqui no podcast, eu converso com técnicos na área de sustentabilidade e que agregam valor à nossa sociedade. Hoje, eu converso com o Orion, do Instituto MM, que vai trazer para nós uma visão ampla do S do ISG, no quesito social e das ações realizadas pelo Instituto. Vamos conversar também um pouquinho sobre o impacto que as ações socioambientais podem trazer para as empresas. Será que ele é um impacto positivo ou negativo? Boa tarde, Orion. Bom dia, boa tarde, boa noite, né? Bom Porque dia, a gente não sabe o horário do... Como os do outro lado do balcão vão nos ver, né? Exatamente. É um prazer estar aqui e discutir o S do ESG. O S do ESG. Mas deixa eu colocar um pontinho, só para a gente contar com quem que a gente está conversando aqui. O Orion, ele é graduado em farmácia pela UEPG. Não vou nem colocar a data aqui, né, Orion? De quando foi, Faz né? Faz tempo. Um tempinho, né? Tem experiência na área de administração, com especialização em responsabilidade social corporativa. Ele foi idealizador e coordenador de programas de certificação na área de responsabilidade socioempresarial. O selo social na cidade de Ponta Grossa, Palmeira, Paranaguá e Itajaí. Atualmente, ele é coordenador de projetos do Instituto Mundo Melhor e consultor em responsabilidade social empresarial do grupo MM, no Mercado Móveis. Então, a gente tem um fera aqui nessa área social. Boa tarde de novo, bom dia e boa noite. Claro que é um prazer estar aqui, só faltou um detalhe aí, né? Como diz o Márcio Paulic, e tudo em 12 vezes, sem juro. Tudo em 12 vezes, é? Vai Exato. embora. Então, Orion, me conta um pouquinho sobre você, a pessoa, o que te levou a trabalhar nessa área de responsabilidade social, para depois a gente começar a conversar um pouquinho da área do Instituto, né? Eu fiz a graduação em farmácia e imediatamente nunca exerci, né? Eu me formei muito cedo, com 21 anos, na ocasião farmácia eram 3 anos, e eu já tinha passado num concurso público para o Banco do Brasil. E foi lá que a gente teve muito contato com a parte social. O Banco do Brasil era e é uma referência. Eu até acredito que hoje, Caixa Econômica, em termos de bancos públicos, talvez seja uma referência maior. A gente discute muito isso entre os ex-colegas. Mas o Banco do Brasil tem uma fundação e lá que eu peguei gosto pela parte social, porque o banco era uma marca muito forte e atuava muito na parte esportiva. Eu também venho do meio esportivo, né? Basquete e corrida, gosto muito da atividade física, faço até hoje. Inclusive, estava falando que Exatamente, fazendo, já estava né? trocando figurinha aqui, né? E lá no Banco do Brasil que eu fui para esse lado, digamos assim. Aí eu pedi a demissão voluntária, 15 anos depois de banco, e fui empresário em algumas áreas aí, né? Hoje tenho uma empresa de consultoria, e aí a sedimentação desse assunto comigo foi um convite que a Pastoral da Criança me realizou, em 1997, e aí que para mim é uma semente, é o início aí de discussão de responsabilidade social empresarial em rede, porque a doutora Zilda Arnes, eu sempre digo que hoje está muito banalizado aquele termo, Carol, tal pessoa era à frente do seu tempo.
Eu tenho discutido muito, a gente tem nas conversas de bar, nossa, né? Eu digo, gente, mas todo mundo é à frente do seu tempo, não é assim, né? São poucos que são. Mas a doutora Zilda, eu acredito que fosse à frente do seu tempo, porque ela fez uma junção da entidade social com a visão empresarial e o governo junto. Então, existem ensinamentos dela que até hoje a gente tenta aplicar no Instituto MM. Extremamente visionária. Exatamente. Né? E lá atrás, eu lembro que uma ocasião eu era, na verdade, para explicar melhor, eu era presidente do Conselho Gestor da Pastoral da Criança. Então, veja, lá atrás, 1998, a Pastoral da Criança tinha um grupo de empresários que buscavam recursos. E nós não participávamos da linha de frente. Eram as voluntárias, as líderes da pastoral, que era o nome. Então, já naquele tempo, havia essa divisão. Empresa, entidade e sempre com o governo. O ensinamento dela sempre foi, não façam nada fora do governo, porque não vai funcionar. Separa as coisas, mas sempre o governo na linha sempre correta vai ali. ter que estar junto, né? Porque senão não tem solidez. E ali eu fui presidente desse conselho, na ocasião eu lembro, tínhamos vários empresários de Ponta Grossa, ali foi um teste de fogo, né, para você liderar eram aproximadamente 40 empresários de todas as matizes, tinham políticos, comunicadores, e ali que foi onde eu peguei o gosto pela coisa. Aí fui para a área humana, né, área socioeconômica, digamos assim, mas com uma pitada, sempre me chamou muito a atenção os custos de projeto social. Tinha um jargão que a gente sempre usava. Quanto custa tirar uma criança da rua? Até hoje tem essa pergunta. É um pouco defasada, mas na linguagem popular ainda funciona. Então, isso aí a pastoral tinha os números. Então, ali eu peguei muito gosto por isso. E aí fiz uma especialização fora daqui. E fui convidado pelo governo do Péricles, justamente para implantar uma ideia também muito interessante, né? Ponta Grossa foi pioneira de uma certificação pública para empresas socialmente responsáveis. Então, veja, isso em 2000. E o projeto existe até hoje, né? Sempre muito valorizado. E a questão social sempre falada, né? Sempre exatamente, mas com aquele viés, como é que você vai medir? Então, foi uma experiência que a gente discutia muito na Pastoral da Criança e trouxemos para o então governo do Péricles, né? E o programa tem uma lei, existe até hoje, e implantamos em outras cidades. Agora existe em Londrina também, só que lá veja que interessante, lá é um programa da Associação Comercial de Londrina. Olha que bacana, coisa diferente. Então, mas sempre com esse viés, quer dizer, o que você faz para o governo? E a discussão é muito ampla nisso aí, né? Não é uma discussão muito simples, porque nós temos temas muito enraizados no imaginário popular, que talvez a gente vai discutir agora no decorrer, né? Distorções, e quando você junta mercado e social, com o governo olhando, é muito complicado, né? É um desafio muito grande. São grandes desafios. Exatamente. Como diz, né? Você chegou meio de paraquedas na história Isso, e gostei, gosto muito gostou desse assunto, né? Fomos convidados para implantar no Mercado Móveis, lá em 2007. Demoramos 2 anos para implantar, um estudo grande, interno, né? Então, fale um pouquinho para a gente, né, já do Instituto. Como pois começou então, isso, como o começou que essa a gente implantação? discute, né? Assim, são alguns dogmas que a gente... Eu sempre me reporto à doutora Zilda, ela sempre dizia para nós, né? Ela era muito mãezona, né? Então, ela chegava e dizia assim, meu filho, você tem que trabalhar em rede, senão não adianta. E trabalhar em rede é o sonho de consumo de todo mundo em todas as áreas, né? Se você vai fazer uma festa, você tem que trabalhar em rede. Você tem que ter organizadores, convidados, assim por diante. Então, toda a atividade humana precisa de uma rede. Social não é diferente. E segundo, você tem que saber o custo do projeto social, porque não adianta você começar com um sonho, você chega lá e vê que é muito caro. Isso vale para o mercado, não é? Você compra uma televisão, você sabe que é cara, né? Até você deixou uma curiosidade quando você falou nesse questionamento de quanto custa para tirar uma criança da rua. Isso. Tem algum levantamento? Tem alguma coisa Eu tenho de 2.000. 2.000 custava R$80 por mês, mas é que era justamente com todas as questões. Tinha um programa de contraturno, tem até hoje, como existe no João 23, no Cavanes, né? E hoje em dia não tem esse valor, né? Porque 80, deve 2000, ter, 23 né? anos atrás, né? Deve ter. Eu lembro que na ocasião, vou atravessar aqui algumas conversas que a gente sempre teve, né? Com então o presidente da Associação Comercial, a gente discutia muito os desvios que existiam.
Era o Douglas, na ocasião eu falei assim, Douglas, se você soubesse quanto dava para investir no social, você ficaria... E eu lembro que na ocasião teve uma denúncia aí comprovada, 2 milhões, eu falei, daria para tirar tantas coisas. Então é um dado que o empresário muitas vezes ele não acompanha, quando ele vê aquilo ele fica mais revoltado ainda, né? Quando você quantifica o que aquele valor daria para fazer. Né? Então isso eu sempre medi. Mas aí requer o quê? Trabalhar em rede. Aí o valor fica assim, porque tem que ter um lugar que receba, tem que ter um parceiro, né? Não voluntário, né? Eu voluntariado não considero no cálculo, porque voluntariado não é uma atividade, entre aspas, confiável. É porque ela é uma atividade pontual, né? Exatamente. A Carol hoje está aqui, amanhã ela vai viajar, você não vai poder fazer. Então, a gente sempre trabalha com atividade remunerada, profissional. Né? Então, na ocasião era R$80, eu lembro. Hoje não tenho ideia, não sei, porque né, não fazia parte. Mas quando a gente criou, né, participou do selo social, a gente tinha para o empresário esse cálculo, porque a prefeitura mantém até hoje, né, muitas unidades. Tá? E assim existem outras áreas, né? Adolescente, idosos já muda o cálculo, porque o idoso tem alguns insumos que o adolescente não tem. Né? Por outro lado, não tem custo de transporte. Então, é muito interessante a questão social, eu sempre acho que ela tem muito a ver com o mercado. Né? Claro que ela tem uma diferença de DNA lá no fim, mas 80% é a mesma coisa. A base seria a mesma. A base seria exatamente a mesma. Mas vamos voltar para o Instituto? E aí, exatamente, e aí em 2007 nós fizemos todo esse trabalho, demoramos 2 anos dentro, e quando existe muita curiosidade e muito voluntarismo na área social. E muita vontade que passa em 15 minutos. Não é? A hora que vê que é difícil... Você vai na missa, você sai animado de lá, em 15 minutos você esquece aquilo, é normal. Então, o que a gente teria que fazer? Projetos que funcionem. E isso não é fácil. Né? Então, em primeiro lugar, vou trabalhar com idoso, e a gente nota muitas vocações pessoais no social. Então, geralmente, se eu tenho filho com deficiência, eu naturalmente vou trabalhar numa entidade que atende deficientes. E assim por diante. Está no dia a dia, né? No dia a dia. E isso não vai funcionar na empresa. Né? Por quê? Porque não é a empresa, tem que ter uma questão de custo, uma gestão que é muito difícil, porque é muito fácil para a empresa doar um celular. E o cidadão vai fazer a gestão do celular. O difícil é você fazer a gestão social. Esse que é o problema que a gente sempre discute, não é nem função dela. Então, como é que você vai fazer uma gestão? Como é que você vai ter decisões no social? É muito complicado, tem que ter muito preparo para isso. Então, como acontece, né, com as empresas, às vezes, a gente quer fazer a questão social ali, mas fazer doação de cesta básica. E acho que ali está sendo cumprindo com a função, né? Ou aquela outra situação que a gente já discutiu uma vez, é a autoridade que a empresa tem no social. Ela não tem autoridade nenhuma. E nós tivemos um exemplo aqui, na pandemia, onde vários empresários, puxa, a gente vai ajudar, vai comprar vacina. Não existe isso. Quem vai decidir a vacina é o setor público. Eu sempre brinco, você não pode pôr uma gota de remédio, porque a autoridade disso é da saúde. Né? Então, isso já é um inibidor, porque a empresa ela não pode. Então, existem caminhos que você vai fazer, registros, né, protocolos que você vai cumprir, para que aí você possa participar desse jogo, né, com documentação, com condições. Então, é um caminho muito árduo. Né? A gente sempre fala, lá na nossa empresa, no Mercado Móveis, gente, tem que ter a vontade política do mantenedor. Porque senão não vai funcionar. Comprometimento. Comprometimento. Também, né? Saber que não é durante 5 meses que você vai fazer. Às vezes é o resto da vida. Né? E isso a gente tem vários institutos que comprovam isso. Né? Eles não é assim, o empresário acordou de manhã, resolveu fazer. Ele tem que saber que é 365 dias, né? 7 dias por semana. Não só no dia da criança ou na Páscoa, e tal. Né? Porque... Então isso a gente se bate muito apelo emocional no social. E voltando, como é que a gente fez, então, o caminho?
Como a nossa empresa atua em diversas cidades, né, de A a Z, cidades com 10 mil habitantes, com 3 milhões, que é Curitiba, e assim por diante. Nós fizemos uma grande pesquisa. Qual era o assunto que incomodava, vamos dizer assim, né? Não seria esse o termo, mas para fazer um apelo maior aqui no raciocínio. Qual era o assunto que incomodava você no dia a dia? O que te preocupa na parte social? Porque se a gente fizesse uma pesquisa em qualquer lugar e dissesse assim, o que a gente tem que fazer? Eu sempre digo assim, a escolinha de futebol é a primeira que aparece. Fazer uma escolinha de futebol. Mas você sabe quanto custa? Você sabe que as crianças não podem pegar transporte sozinhos, os pais não vão deixar. Onde é que vai ser? Vai centralizar? Não existe isso. Tem que ser onde o público está, mas lá não funciona, porque ninguém vai. Então, sabe, é uma confusão de gestão isso aí. Então, a gente não faz uma eleição sobre projetos sociais. A gente faz sobre assuntos, né? Na responsabilidade social, e aí que eu digo que é muito afeito ao mercado, responsabilidade social ela tem alguns jargões do mercado. Então, quando eu falo assim, eu atendo o que é produto social? Assim como você tem o sabonete, né? Você tem um produto social. O produto social do sabonete é a limpeza. O produto social da gasolina é o transporte, e assim por diante, né? Existe sempre uma conotação. São teses que os administradores usam, né? Seguida, eu vou atender criança. Vem a segunda pergunta. Qual a tua tecnologia para atender a criança? Você vai fazer? Vai. Você vai produzir pneu? Vai. Com que temperatura? Como é a tecnologia que você vai fazer? Eu faço um comparativo. Gravidez na adolescência, prevenção, ela é um produto social. Qual a tecnologia? Preservativo, educação. Então, você vai ter que desenvolver uma tecnologia num ambiente que o empresário não está acostumado. Ele sabe fazer o pneu, mas ele não vai saber a tecnologia social. Prevenção de acidentes, ele já não sabe, que é a tecnologia ligada ao transporte. Então veja que interessante, cada produto... Eu sei que tem que fazer, mas não sei como. Puta, legal, mas campanha dá para fazer, como é que funciona, como é que não funciona. E isso, a sociedade hoje, na mobilidade que está, é um desafio para quem está fazendo a gestão. Porque o que você pensa hoje já não vale mais. Então, você tem que ter um plantão. Você decide ter o produto social. Idoso. Tá, mas o idoso de hoje não é o de antigamente. Hoje você não adianta fazer bailão da terceira idade. Você vai ter que fazer uma academia para o idoso. Por quê? Porque ele está com 20 anos, em média, em atividades melhores do que estava antigamente. Percebeu? Quer dizer, criança. Eu sempre digo, você atender criança de 7 a 11 é uma coisa. De 11 a 16 é outra. Você vai ter que trabalhar já perigos na rede social, coisa que não existiam. E se você vier... Existia 5 anos atrás, não né? Tinha 5 anos, há 2 anos, 2 anos atrás. E daí você vai entrar nesse meio? Ou você vai deixar para os outros? Até essa questão do idoso é interessante, né? Idoso você vai. Bailão, ninguém vai. Eles querem cagar academia. Vou jogar dominó? Não. Ele quer fazer musculação. Por quê? Porque é comprovado hoje que o fortalecimento nas pernas previne Alzheimer. Quer dizer, você com isso... Como é que você vai fazer? Então, a informação hoje é muito ágil, muito rápida. Um extra, né? Seria um extra para eles. Exatamente. Você vai ter uma segunda língua. Não é diferencial, é obrigação. Então, veja que o setor social, ele vai andando. Né? As informações estão muito fortes. E eu penso que cada vez está melhor. Essa história de saudosismo não me pega. A vida antigamente era boa. Não, era ruim, horrível. Para baixar uma música, você não tinha isso, né? Hoje é bom. Ficava do lado do rádio ali, tentando gravar. É um saudosismo, né? Na minha opinião, né? Não quer dizer que seja verdade. É um saudosismo que eu era mais novo, aí tudo é melhor, né? Mas não é. Hoje em dia, o desafio é viver hoje. Não adianta olhar para trás, né? Então, voltando no Instituto, nós fizemos as pesquisas e os 3 assuntos que afloraram foi preocupação com a educação na primeira infância, mais ou menos foi isso. Segundo, gravidez na adolescência. E terceiro, emprego para jovem. Então foram os 3. Por que isso? Aí já começa você a pôr uma lente em cima disso. Porque o Mercado Móveis é uma empresa feminina. 62% nós mapeamos toda a empresa. 62% é feminino de 18 a 30 anos.
Então, eu analiso uma mulher que tem uma visão mais familiar, mais subjetiva, mais ampla, sem dúvida nenhuma, diferente do homem, e ela está numa idade de se preocupar justamente com a formação da sua família. Né? Talvez se fosse numa metalúrgica, seria diferente. São né? compromissos e daí seria e masculino, tal. né? Então, o que vai acontecer? É uma história legal, porque nós fomos científicos na abordagem para atender ao público interno do mercado móveis. Não é da metalúrgica, não é da Secretaria de Obras, assim por diante, que é outro público. Então, isso está atrelado à empresa. Veja como já é a primeira ligação forte. Não é? Se a gente trouxesse um projeto que não tivesse nada a ver com aquela massa de colaboradores, é claro que se desprende. Né? Obviamente, a gente cresceu muito, depois tivemos outros projetos, mas basicamente esse foi o centro start, né? da ação. É uma abordagem científica. E aí, esses 3 projetos, esses 3 produtos sociais, tá? Com tecnologias sociais que nós desenvolvemos com o tempo, em parceria com governos, eles foram implantados e existem até hoje. Então, até hoje ainda existe isso. Né? E claro que daí nós tivemos outras ferramentas, vamos discutir no decorrer, expansão, ensino à distância, pandemia para nós foi muito importante na expansão, né? E que hoje a gente tem um atendimento praticamente nacional. A pandemia faz todo mundo repensar, né? Exatamente. Pandemia, assim, para nós, a gente recebeu aquela notícia, fez um corte grande de investimento e já saiu mais forte dali 2 meses. Né? Foi o que garantiu a expansão nossa no Brasil inteiro. Mas o início foi isso. Então, perceba que não é tão simples. E também um detalhe muito importante. Nós montamos um instituto, ou seja, nós temos uma empresa social. Ela tem ela é independente ela é independente do mercado. Se você passar hoje ali na Ronda, no nosso depósito, você vai ver um outdoor gigantesco com todas as empresas do grupo. Então vai ter a Construtora MM Paraná, vai ter lá o Web6, que é uma questão de tecnologia, mm.com, lojas MM, e embaixo o Instituto Mundo Melhor. Nós temos status de empresa, então é difícil tirar o Instituto. Não é um patrocínio que recebeu. No projeto Engrenagem, que a empresa usa para projetar o seu decênio, estamos nós lá na página 20, lá com todos os números, faz parte da política da empresa. Então, isso é muito importante. Então, ela é independente do grupo ali, se mantém? Se mantém, ela tem um estatuto, ela tem conselheiros, ela tem todo um processo que uma organização da sociedade civil tem. Uhum. Né? Ela é o braço social do grupo, mas ela trabalha muito em rede. Né? O Instituto foi fundado por 10 empresários, mas com o controle acionário, digamos assim, do mercado móvel. Então já é uma experiência bem legal, bem avançada. E que deu certo, né? E que deu certo, né? Muito Quer certo. dizer, isso eu não posso falar, né? Você que tem que analisar. Não, mas você veja, o Instituto ele não está só aqui em Ponta Grossa, não só no Paraná, né? Eu estava vendo aqui, ele está em 18 estados. Eu acho que já estamos em 18, cidades. né? Fechamos com 15, mas entrou agora Piauí, então. 16, Mato Grosso, 17 e Bahia, 17. Bahia nós temos uma reunião hoje, está tendo uma reunião agora. Eu não estou participando porque eu vim para cá. Então você veja, E né? a Justiça Federal que está conduzindo. E a Bahia talvez seja o 18º, né? Então é uma previsão, aí... né, para 2023, que tem até um gráfico aqui que foi enviado para a gente, que fala, né? 2010 a 2021 eram 83 cidades e 13 estados, né? Total de 223 mil pessoas atendidas. Agora, para 2023, né? 90 cidades e 18 estados. Isso, a previsão é que a gente feche com 18. Vamos fechar hoje, se der tudo certo, a reunião com 18, né? Essas 223 mil é 2010 a 2021, né? Isso. Só em 2023 tem uma previsão de atendimento de 60 mil pessoas, né? Mas aí esse número já está superado. Por quê? Esse aí foi um planejamento que a gente fez em 2021, projetando, a empresa sempre pede para as subsidiárias projetarem os números. O faturamento, que na verdade no nosso caso não é faturamento, então nossa definição é assim, né? Cidades, estados e número de atendimentos. E aí existe um cálculo daí que é contábil, aí que vem lá a nossa mentora, a doutora Zilda, né?
Existe um cálculo que a gente leva em conta tudo que transita de valores no Instituto. E é um trabalho muito grande que a gente faz em conjunto com o Prâmio, que é o nosso contador, né? Ele tem uma especialidade nisso, ele presta serviço para nós. E a gente projeta o valor agregado. Então, por exemplo, quando a gente utiliza o auditório da CPG para uma atividade, quanto custaria esse auditório? Eu tenho que fazer isso. Por quê? Porque não existe nada de graça. Então, quando a CPG... Há uma troca não é troca de gentilezas, é uma troca de números. Então, a gente daí vai fazer o relatório que a CPG participou do Instituto com X. Nós temos lá o Projeto Avante, que a gente apoia. Então, isso tudo tem que quantificar. Projetos de saúde são mais caros, porque a mão de obra envolvida é mais cara. Então, quando um médico está fazendo uma palestra, um atendimento, conta. Judiciário, muito caro. Judiciário, quer dizer, é um trabalho agregado. Nós temos hoje com vários juízes que fazem o trabalho de expansão para o Instituto. Temos convênio com eles. Então, é um trabalho constante, né? Então, eu pego você não queira saber, né? Eu pego a RAIS do município e fico 3 dias fechado, né? Porque aí tem que calcular tudo, porque isso vai no balanço. É um número oficial. E antes que você me pergunte, né? Eu já te adianto que para cada real que transita na nossa conta, vem 7 indireto. Né? Se a gente não tivesse parceria nenhuma, nós teríamos que gastar mais 7. Então, se transitar 300 mil na nossa conta, é 2 milhões e pouco, né? Mas já está aumentando. Eu acho que para esse mês, para esse ano, já vai para 10. Por quê? Porque você vai crescendo com parcerias e, logicamente, a gente não gasta valores no Nordeste, por exemplo. Lá tem parceria com os governos do estado. Então, assim, é uma atividade muito interessante e que eu sempre comparo, que é um Boeing. Você bota no piloto automático e vai tocando. Se você parar para pensar, você cai. Então, você vai tocando, vai indo. E ele sempre vai tomando proporções muito grandes. Vai tomando né? proporções porque, assim, os projetos são legais, né? O pessoal gosta. São e é muito diferentes, diferente né? o projeto desenvolvido no sul do país, para o Nordeste, Não é norte. aí que a gente chama de tecnologia social, é a mesma. Não dá para você fazer um projeto aqui e outro no Acre. Então, claro que há uma adaptação, mas muito pequena, os conteúdos são os mesmos, né? A realidade que é diferente. Uhum. Então, por exemplo, na Amazônia nós tivemos até ano passado parceria com o Instituto Cicobi. Eles atuam muito lá. Aí o que acontece? Lá eles têm um barco que eles levam o computador na aldeia. Aqui no Paraná é diferente. Né? Não tem. Então, são características muito diferentes. Né? Agora nós queremos entrar no Amapá. Amapá daí tem uma parceria com o Judiciário. Roraima, faz tempo querendo entrar com os refugiados. Difícil, por quê? Porque é uma situação aguda. Lá não fica crônico, lá é agudo toda hora, né? É situação de filme. Né? É bem isso que você faz falou, um não é ano, nem crônico mais, né? Tivemos apoio de empresários para entrar, mas está difícil, por quê? Por causa daquilo que eu te falei de autoridade. Você tem que ter parceria com os governos. Uhum. E lá eles apagam incêndio 24 horas por dia. Né? Então, é uma situação que nós estamos de olho. Mas, e às vezes chega a dar até um desespero, porque você quer ajudar exatamente. e chega, tem uma barreira ali. Note o que eu falei, deixa, como se fosse uma empresa. Nós temos a mesma abordagem de uma empresa. Ah, mas você... Não, nós temos tudo bem, cuidamos das pessoas, temos nosso atendimento, tranquilo. Mas a expansão é como se fosse uma empresa. Temos que dizer não. Assim, o nosso desafio é muita... Não é confusão, mas há uma interface muito grande com o mercado móveis na visão das pessoas. Isso é bom, mas não é a mesma coisa, porque nós não patrocinamos ninguém. Então, às vezes a gente tem essa... Escuta, vocês podiam apoiar... Não, nós temos projetos próprios. Então, esse projeto pode ir lá, mas nós não doamos nada. Então, essa que é a diferença de percepção. E tem muita solicitação? Não tem muita, né? Porque a gente quer um projeto, a gente tem que saber dizer não, né? Com jeito, olha, né? Não tem, a gente pode colocar o projeto. Pode utilizar o nosso mas projeto. É que, claro, a primeira abordagem é que o IMM ele vai patrocinar um evento. Né? Isso não existe, né? Eu comparo sempre assim, você vai pedir patrocínio para pai? Provavelmente não, né? Não. Então não. No Instituto é a mesma coisa, né? Ele é uma entidade de terceiro setor. Né? E me fale um pouco, você falou a questão dos projetos que vocês desenvolvem, né? Fale um pouquinho sobre eles, quais são os projetos, né?
Eu vi aqui que tem o Jovem MM, é muito Jovem interessante Mãe. assim, a doutora Zilda, e ela falou uma coisa que até não foi ela que falou, foi o Frachina, que era o diretor de comunicação da Pastoral da Criança. É um cara muito forte, ele trabalha no governo do estado também, ele tem uma visão muito grande. E eles diziam muito assim, o projeto social, ele só vai andar, só vai decolar quando o leigo entender. Os estudiosos não adianta nada entender. Então, eu dizia assim, olha, a hora que... Quem que é o leigo? É o cidadão ali do que opera a motoniveladora, é o pipoqueiro, sabe? A pessoa que você conversa no futebol. Como a gente brinca, a avó tem que entender, né? Exatamente. Quer dizer, o cara tem que entender, ele vai dizer assim, então é isso. Então, ele entende. Aí está sendo Então, você efetivo. tem que sempre trabalhar. Então, como é que é o raciocínio que a gente faz? Eu digo assim, eu pergunto para você, quando é o primeiro contato que você, Carol, teve com o governo? Eu vou chamar de governo porque o governo é quem atende todo mundo, né? Ele é a bola da vez, né? Quando é que você teve o primeiro contato com o setor público, que você foi um beneficiário, que você teve a tua vida controlada, primeiro contato que você teve com o governo? Desde criança. Chute uma idade. Desde criança, desde Um que nasceu. ano, desde que nasceu? Desde que nasceu. Não, foi 9 meses antes. Porque quando você foi concebida, teu destino já estava meio traçado. Porque se o teu pai fosse analfabeto e a mãe também, você sofreria muito na vida. Se ele tem ensino superior e a mãe é professora, já está. Então a gente sempre, o UNICEF tem já tem um caminho andado. né? O UNICEF que tem essa tese. É o indicador de causa, não de efeito. Eu gosto muito dessa tese, né? desse raciocínio. O teu destino já está traçado, não precisa se preocupar. Né? Se você nasceu de escolaridade, o UNICEF não fala renda, porque o entendimento deles é que a renda é muito volátil, então a escolaridade já garante. Tá? Então você teve o primeiro contato em menos 9 meses de vida. Então é ali que a gente já deve fazer projeto, já pode fazer projeto. Por quê? Você pode desenvolver mapas, registros de grávidas. Curitiba faz isso. Como é o que acontece do trabalho da gravidez da adolescência, isso, né? O Mãe Curitibana, por exemplo, Curitiba é isso aí. Eles mapeiam, você sabe quando é que você vai ter o nenê e tal. Aqui a gente discutiu muito implantação de escolaridade do pai, não tem na ficha. Então, quando a menina fica grávida, quem que é o pai? É fulano. Não, mas não tem a ficha. Então, eu já perco metade do raciocínio, porque eu não sei a escolaridade do pai. Vai saber depois, lá quando tiver 1 ano. Então, é um dado, veja, se eu fosse empresa, no meu raciocínio, como é que eu vou produzir um parafuso se eu não tenho aço? Não bate, né? Então, veja como o social, às vezes, as pessoas não se atêm a essa situação, né? Mas é uma coisa que o Ministério não colocou ainda, né? Vai colocar depois, mas podia fazer. Aí você já tem lá atrás, né? A água está mais limpa lá atrás, né? Mas é muito difícil que você vai precisar da rede, porque você vai envolver educação. Então, está vindo lá, pré-natal. A hora que nasce, Curitiba já tem isso. Eu já tenho que saber se tem creche para criança. Aí eu tenho que ir para educação. Então, eu chamo isso de linha da vida. Aí o leigo começa a entender, então quer dizer que vocês optam para fazer o projeto com 6 anos, então, mas antes tinha que ter outro. Pois tinha que ter incentivo ao pré-natal. Mas tivemos que fazer uma escolha, né? Exatamente, mas nós podemos atuar ali. É um mercado muito grande, mas você tem que saber com quem você vai fazer. Não adianta se abrir uma portinha e fazer ali, concorrer com o governo de jeito nenhum. Você vai ter que estar junto com o governo. Estar junto com o governo tem que ser confiável. Você não pode começar um projeto e parar. A professora Zélia Maroca eu sempre ia conversar com ela lá, né? E ela tinha um mantra. Ela dizia assim, Orion, cuide quando você trouxer projeto aqui, que se ele for ruim não tem problema. Agora, se ele for bom, você vai ter que atender 30 mil crianças. Então ela dava um susto, ou seja, o que ela quer dizer? Você quer participar do governo? Quer? Então você tem que atender 30 mil. Atender 300 não dá. Aí tem perna para isso? Aí sai correndo tudo, o que você vai fazer, percebeu? Quer dizer, não é assim que a empresa vai fazer atender 20. Ela pode atender 20, mas ela sabe que o governo atende 50 mil. Como é que eu vou falar mal do governo e falar bem de mim? Então tem toda uma conotação que não pode ter raciocínio raso.
Eu uso aquela frase. Sempre vai estar ali, né? Eu uso aquela frase ao contrário. Para o Instituto, tem aquela piada, né? Ai, governo, sou contra. O Instituto é o contrário. Ai, governo, sou a favor. Nós sempre somos a favor. Né? Ponta Grossa, Elizabeth Schmidt. Paraná, Ratinho. Brasil, Lula. Quem vem? Aí nós mudamos, porque é o governo, não é político, né? Não é. Agora, então, entrou um novo governador, nós não vamos trabalhar. Ué, por quê? Você vai fechar... Vai parar o projeto porque eu não quero, por Você birra. fecha teu escritório quando muda o governo? Não. Então, você quer que eu não faça? Percebeu? O raciocínio, quer dizer, você tem que ter critério. Porque se no momento você pensa uma coisa de manhã, outra de noite, o mercado e o social te liquida. Você vai acompanhar o governo totalmente partidário, né? Exatamente, então, totalmente, né? Que necessita, né? Como diz a nossa presidente tem uma frase, né? Eu falei para ela que eu vou emoldurar, a dona Cirlei, que é a atual presidente, né? Cirlei Simão Paulic. Ela diz assim, nós somos apartidários, trabalhamos com todos os governos e temos que atender a população. Pronto. Você tem que moldurar e andar com isso debaixo do braço. Tem que ter mesmo, né? Alguém que falar, você apresenta, né? Então foi essa linha da vida que eu comentei com você. Então, para nós foi fácil. Pegamos ali as 3 demandas que os funcionários tinham escolhido, criamos um projeto de 0 a 6, que existe até hoje, que é o Primeiros Passos. E aí, 0 a 6, o que você vai fazer? Vai distribuir chupeta para criança? O que é? Então, a gente atua com os agentes que atendem as crianças. Então, nós fizemos um projeto, foi aprovado. Aí é toda uma rede, né, Carol? Não é fácil. Nós somos signatários do Pacto Nacional pela Primeira Infância. Esse pacto foi lançado em 2021 e nós atualizamos o projeto nosso chamado Primeiros Passos. Atendimento, capacitação, treinamento, todos os profissionais envolvidos com 0 a 6 anos de idade. Seja professores de creche, conselheiros tutelares, agentes, tudo isso aí. Esse projeto ele tem 6 módulos, ele vai ser realizado agora este ano no 2º semestre e ele atende o Brasil inteiro. Então, enfermeiros, todo mundo participa. É uma capacitação. É uma capacitação para o agente público, porque nós estamos atendendo aquilo lá atrás que o nosso funcionário falou para nós, mas nós não vamos atender a criança 0 a 6, não, né? Para nós não adianta. Nós atendemos o profissional, o que é muito difícil, porque a maioria dos institutos e fundações não atendem isso aí. Você precisa ter um preparo, né? E nós fomos buscar no Pequeno Príncipe. Então, o Pequeno Príncipe é o nosso agente científico, ali, né? Eles têm toda a expertise. Nós temos técnicos nossos que dão aula nessas capacitações, assistente social, pedagoga, mas a chancela é de uma marca nacional, né? Internacional, talvez. Pequeno Príncipe. Então, você também consegue, quando você está reconhecida. E para eles é importante capacitar o máximo para que não vai estourar lá no hospital, né? Você tem que ter essa preparação, né? Tem que ter esse conhecimento para evitar sobrecarregar eu tenho um pensamento com a nossa saúde, equipe, né? Eu digo sempre assim, gente, projeto social só vai dar certo se o teu parceiro quiser mais que você. Que nem casamento. Não adianta só você querer. Tem que ter a mesma vontade, né? Ou o outro querer mais. Então, sempre você tem que enxergar isso aí. A estratégia é essa. Eu vou fazer com alguém que vai balançar a cabeça e aí não vai dar. Né? Então, governos a gente tem muita entrada, judiciário, por quê? Porque há uma necessidade de ter esse agente. Ou que não seja com aquelas pessoas que dure os 15 minutos, né? Exatamente. Vamos. Acabou depois. E, por exemplo, os convênios que a gente faz são convênios muito robustos, né? Então, com o juiz da infância, Justiça Federal, Ministério. Então, né, hoje a gente está naquele patamar de fazer o famoso guarda-chuva. Faz com a Central, Tribunal de Justiça, por exemplo. Aí todos os juízes já aderiram automaticamente. Então, você não precisa falar com um, falar com o outro, né? Você vai já aplicando com eles, a burocracia é muito menor. Né? E é uma estrutura necessária junto, né? Com o judiciário. É isso, né? Quando você olha assim, nossa, como é que vocês fazem? Não, mas é tranquilo. Por quê? Porque a gente corre muito, né? Tá em 360 graus, mas hoje nós temos um entendimento da engrenagem pública.
né? Então, você sabe que a Justiça Estadual faz uma coisa, a Justiça Federal faz outra, Ministério Público. Não adianta você fazer uma parceria com alguém que não tenha gestão daquilo. Eu não vou comprar carro no mercado, no supermercado. O raciocínio é o mesmo. Eu vou comprar carro lá na concessionária. Então, federal trata de uma coisa. Adolescente em conflito com a lei, é estadual. Sistema prisional, estadual. Coisa federal, sabe? 0 a 6, federal. Então, tudo você tem que saber onde você vai. E hoje os organogramas estão muito iguais, digamos assim, semelhantes, né? Você pega... O governo federal agora criou a Secretaria da Mulher, Diversidade e tal. O Ratinho criou também, né? E nós queremos entrar também. Por quê? Porque é um tubo. Ele vem, o fluxo vem homogêneo. É uma linha de produção, como no mercado. E tem que estar estruturado. Eu uso esses termos para vocês perceberem. Pô, mas é a mesma coisa então que a empresa? É mais ou menos isso. Mais ou menos. Os cuidados são os mesmos. A gestão é muito parecida. Só que é subjetivo. O resultado... você não posso garantir. Se capacitou, tá, mas a pessoa não, né, teve outros problemas, ela tem que ter atendimento em rede, pela saúde do município, educação. Então, é desafiador, para dizer o mínimo. E esses projetos dos adolescentes, você falou que tem a escolinha de futebol, tem um atendimento na parte de Eu brinquei com futebol, você, né, né? que escolinha de futebol é do imaginário do brasileiro, né? Ele acha que a escolinha de futebol, vamos lá fazer capoeira e tal. Então, claro que eu comentei que não é tão simples assim. Mas nós, pelo perfil que o Operário tem na cidade, é o clube de longe mais, né, querido, tem uma tradição, o Operário ele tem a categoria de base, não é escolinha, a categoria de base, que é ali na faixa etária que nós já atendemos diretamente. Por quê? No 0 a 6, a gente atende os profissionais, não atende as crianças diretamente. O segundo projeto daquela demanda dos funcionários, gravidez na adolescência, mesma coisa. A gente cria também com o Pequeno Príncipe, também para o Brasil inteiro, conteúdos na área de prevenção e cuidados com a gravidez e depois com o bebê. Então, o Pequeno Príncipe também faz a mesma coisa. São conteúdos diferentes e públicos diferentes. No Jovem Mãe já entra assistência social e saúde, principalmente. Tá? Este ano, inclusive, a gente está em conversa lá com a Marcela da Santa Casa, tem discutido muito, de encomendar, de aplicar um conteúdo um pouco mais avançado para os que atendem a gravidez de risco. Porque toda gravidez e adolescência é risco, né? Então, e como nós temos o alvo Brasil inteiro, seria um público muito interessante, né? E é como uma faculdade, você tem a disciplina daquele ano diferente da outra, né? Então a gente vai aprofundar um pouquinho mais. Sempre melhorando, né? Tentando atender a necessidade, né, do entre aspas, cliente. Só que esses dois projetos, eles são com o agente público, ou seja, não é com o beneficiário direto. Então nós não vamos lá atender as meninas grávidas direto. Aí, no terceiro projeto, que é aquele do emprego e tal, daí a gente atende. Mas com outro projeto, que aí é direto, que é esse que eu comentei que a gente desenvolvia com o Operário, né? Pode desenvolver com o Operário, pode desenvolver lá na CIPGEL mesmo, com o Avante, é um complemento. Agora inauguramos a Casa do Piá. Então, é a mesma coisa. É a questão de trazer o jovem ali, o adolescente, você na vai fazer sociedade. Na né? sociedade. Ele... E lá com o Operário, como é que foi? O Operário tem atletas de todo o Brasil, na faixa etária sub-17, que nós chamamos, né? Geralmente 15 a 17, 14 a 17, né? É mais ou menos isso aí. É o principal público nosso. É o público que está no ensino médio ou no último ano do fundamental, que esteja atrasado, alguma coisa assim. E lá a gente daí tem um ambiente virtual que é muito forte. Nosso ambiente virtual é lotado em Minas Gerais. É uma empresa fornecedora do mercado móveis, chamada Wally, e que é hoje a maior capacitadora do varejo brasileiro. É muito forte. E aí eles estenderam a ação para o Instituto. Então eles nos disponibilizam um ambiente virtual. É um grupo muito grande, tem universidade. Então essa universidade ela certifica esses cursos para ter validade no MEC.
Então, esses cursos, eles valem como de tudo, né? Agente trabalhador, quando você faz, são cursos rápidos, tem uma grade. Sistema penal, a gente é responsável no Brasil inteiro. São aqueles projetos que acabaram sendo paraquedas, que a gente comentou. Não estão nesses 3 assuntos que os funcionários escolheram, mas vieram e a gente abraçou, né? Hoje é um projeto muito grande nosso. E esses cursos são aplicados com os adolescentes. Lá no Operário. O Operário tem uma sala, foi até uma parceria do Mercado Móveis, tem pedagoga, tem uma estrutura muito grande. É um clube hoje de primeira linha. E a CBF, que é a confederação, ela exige um projeto social no clube para ele ser considerado formador. Então, veja aquilo que eu falei. Alguém precisa querer mais o projeto que você. O Operário quer. Por quê? Porque ele vira como formador. Se ele vender um atleta, ele recebe um valor até o final da carreira do atleta. E o nosso projeto foi registrado para ser esse suporte. E ele cresceu, né? Com a pandemia a gente atendeu, o pessoal voltou para suas casas, né? Aí o ano passado foi muito legal e nós apresentamos num congresso internacional e fomos premiados. Poxa, que bacana. O Operário e o Instituto. É um congresso da Conmebol, CBF, foi em Foz do Iguaçu, e o BRICS, né? Brasil, China e etc. Ele tem um instituto, digamos assim, e ele premiou vários clubes, dentre os quais o Operário e o Instituto. E hoje esse é o nosso xodó. Né, para implantar. E ele tem um conteúdo muito grande de manejo de emoções. Ele sai um pouquinho do mercado de trabalho. Lembra aquilo que eu falei, quer dizer, o IMM quer se desprender um pouquinho da demanda para não sermos vistos como aquele que vai arrumar emprego. Eu sempre digo, emprego é a empresa que arruma, não é a instituição. Não existe essa conotação. Nós podemos preparar o jovem. E nós detectamos aí, durante a Olimpíada, a parte de esporte, muito forte isso, a pressão que o jovem tem, independente da sua classe social. O Gabriel Medina é um exemplo, né? Ele parou de surfar, e ele tem tudo, né? Tinha tudo. Quer dizer, o que aconteceu? Aquela ginasta americana, a Biles, mesma coisa. Pressão, quer dizer, então, exigência o que aconteceu? Grande, né? E a pressão da empresa é a mesma coisa. Você é jovem na empresa, você fica olhando os corredores e tal. Então, há uma pressão do mundo corporativo e esportivo muito parecida. Então, é aí que nós entramos. Então, é a oportunidade de mercado. Mais uma vez. Né? O sininho do mercado. Quer dizer, é o nicho que a gente vai entrar antes que outro faça. Então, nós detectamos isso, entramos, já registramos, né? Já fomos premiados e hoje é o nosso carro-chefe para expansão. Né? Com outros clubes, inclusive. A gente tem negociações, aí já fechamos com a Azures de Pato Branco. E tomara que cresça muito, né? Exatamente, por quê? Tomara Porque é uma situação que não tem. Não é feito esse trabalho. Então, a gente procura fazer manejo de emoções, justamente isso. Lá na CPG a gente aplica esses conteúdos, né? Então, é uma visão que você nota que a gente não pode parar. Não existe comodismo, cada dia é uma coisa que aparece, expansão, a rede é muito grande. Né? Na verdade, agora não dá mais para parar, né? Não Nem dá, que queira, eu falo para a presidente, dona Cirlei, quando a gente pensa, meu Deus do céu, dá medo, então não dá para pensar. Porque é muita relação, muito parceiro forte e assim, a gente tem já uma credibilidade muito grande, né? E Brasil inteiro a gente quer estar. Então, não é fácil. E me conta uma coisa, como que as empresas que queiram fazer essa parceria ou queiram participar dos projetos, como que elas fazem? Aonde elas têm que procurar? O que elas têm que fazer? A gente tem trabalhado muito com governos. É a prioridade nossa. Não quer dizer que a gente não trabalhe com empresas, tá? E a gente usa muito a CPG, a gente tem discutido muito isso com a CPG, de que a CPG seja um agente nosso qualificado. Em que sentido? Porque a CPG tem 1.000 e poucas empresas, né? Não sei, você está lá dentro, se é 2.000, que seja. Uma média de 2.000, Quer dizer, então, nós do Instituto gostaríamos muito de ter entre postos, mais ou menos isso, de atendimento juntos, porque a CPG, por exemplo, tem uma estrutura muito grande. E você trabalhar com uma empresa picada é só se ela for associada ao Instituto, se ela contribuir financeiramente. A gente sempre fala isso. Vamos fazer parte? Vamos contribuir financeiramente. Mas pode criar uma situação um pouquinho constrangedora. Pô, eu vou pagar para participar e tal. Então, a gente tem esse modelo, algumas fazem isso, mas muito poucas.
Então, a gente procura sempre trabalhar corporativamente, na associação. Nós temos com a FIEP, participamos do conselho, há esse surgimento. E a preocupação nossa é o dia a dia da empresa, muitas vezes não permite que o nosso projeto seja aplicado lá. Tá? Temos alguns exemplos, mas muito pouco. Por exemplo, a Bosch, de Curitiba, nossa parceira, ela tem o Instituto Robert Bosch, e nós trabalhamos com os aprendizes deles, alguma capacitação, mas é exceção. São poucas que a gente tem, né? Porque percebeu, o nosso campo de ação é um público mais social, mais comunitário, mas ninguém está livre. Sentar, fazemos qualquer negócio, né? Digamos assim. Mas a prioridade hoje nossa é estar em associações corporativas, a CPG, FIEP, né? Conselhos a gente participa, tem um e com grupo... o apoio básico ali governamental, então. E assim, a gente faz projetos com os governos, é uma troca, né? Hoje, se me perguntar qual é a grande vantagem nossa de ter parceria com o governo? Mão de obra. Porque quando você está numa penitenciária, a mão de obra é do Estado. Quanto é que custaria a gente contratar pessoas para estar lá, né? E a nossa equipe é muito enxuta. Nós temos um agente técnico de informática, que é responsável por toda a parte do ambiente virtual, pedagoga, psicóloga e assistente social. Né? Poxa, E eu. E você? Quando dá problemas, é comigo. Quando tá certo, é com eles. Então, encerrando aqui, né, Orion? Eu gostaria muito de agradecer a tua presença, né? Se você quiser falar mais alguma coisa, fazer algum fechamento. Eu só queria comentar novamente, né, que eu estou falando aqui com o Orion Barbosa. Ele é coordenador de projetos do Instituto Mundo Melhor e consultor em responsabilidade social e empresarial do Grupo MM, do Mercado Móveis. Obrigada. E fazer minha despedida. Isso, tá para você. Fazer uma reflexão que eu já fiz com você fora do ar, mas eu tenho feito direto isso. O social é feminino, como a gente diz, né? E o mercado é masculino. E vamos nos preparar para uma mudança de mentalidade, que a subjetividade vai fazer parte do nosso futuro, porque as mulheres vão dominar. Aí você vai dizer, mas como? Não. É notória a participação feminina, tá? E essas polarizações, essa situação não dura, não vai ter. Ninguém aguenta, como a gente diz no popular. Então, essa questão feminina, existem áreas sensíveis que já são dominadas pela alma feminina. Não é nem a mulher está mandando, não é isso. Pela alma feminina. A gestão é subjetiva, feminina, você vai ter que dar razão para alguns. Nós estamos passando por um período aí, eu analiso assim com uma lente de um distanciamento. Né? Todo mundo fica falando, porque ninguém briga. Não, isso aí tem que passar, ninguém aguenta muito tempo. Então, as mulheres já são maioria no judiciário, já são maioria na área médica e várias situações. Discutimos sempre lá no comitê a questão do salário da mulher, que a empresa vai ter que se coçar nela. Vai ter que se virar. Vai ter que se virar, vai ter que pagar igual. É com ela o problema, né? Então, isso vai fechando um círculo, não só da presença feminina, mas da abordagem subjetiva que a mulher traz. Que é muito então, mais emoção do que a razão. Esse que é sempre a reflexão que a gente está fazendo. Né? Nós estamos lá na frente, estamos olhando e avisando quem está vindo atrás aí. Pessoal, se enquadrem. Acorda, turma. Muito limitada essa observação. Sim, sim, não, não. Né? Então, eu chamo essa reflexão. Quer dizer, vai mudando. Vai piorar. Não vai piorar. Vai vir outra abordagem. É outra história. Vamos nos preparar para isso. Vamos cambiar. Muito obrigada, então, Orion. Foi um grande prazer, uma grande satisfação ter você aqui. Deixamos, né, o estúdio, os microfones abertos, quando você quiser vir em outra oportunidade. Né? Quando nós comemorarmos, nós atendemos 107 mil, quando tiver nos 200 mil, o nosso 100º município, estamos com 94, a gente manda aí um print para você. Nossa, com certeza, e vai ser um prazer a gente poder divulgar aqui. E eu vou passar para vocês a dica de hoje, tá? O livro Empreendedorismo e Sustentabilidade, Valores, Escolhas e Projeto de Vida, do Edson Gabriel Garcia. Esse é um livro que é uma leitura obrigatória para quem deseja se tornar um empreendedor responsável e sustentável. O autor apresenta uma abordagem única sobre empreendedorismo e sustentabilidade.
Ele explica como os empreendedores podem usar a sustentabilidade para alcançar os seus objetivos, enquanto contribuem para o bem-estar da sociedade e do meio ambiente. Esta obra é um guia essencial para qualquer pessoa interessada em empreendedorismo e sustentabilidade. Os podcasts de sustentabilidade são uma excelente maneira de aprender sobre práticas ecológicas, descobrir soluções para problemas ambientais e se inspirar para agir em prol do planeta. Com convidados especialistas no assunto que nos oferecem insights valiosos sobre como viver de forma mais sustentável, as conversas podem ser extremamente inspiradoras e motivadoras para quem deseja fazer a diferença no mundo. Proteger o meio ambiente é a nossa obrigação diária e cada um deve fazer a sua parte. Com essas dicas, termino esse episódio. Espero que você tenha gostado e até a próxima semana. E não esqueçam de seguir a gente nas redes sociais da Rádio T. Até lá, pessoal!